Meus amigos, boa noite mais uma vez. Agradeço de coração a oportunidade de estar aqui falando com vocês, poder falar um pouquinho dos ensinamentos de Jesus, mas também dessa doutrina bendita que nos traz consolo, nos traz esclarecimento, nos mostra de fato a esperança no porvir. Como é importante buscarmos o consolo diante das verdades, através do nosso raciocínio, através da razão, que é o que vai nos dando o alicerce do dia a dia, né. Temos vivido aí tempos difíceis, né, desafiadores, digamos assim, não difíceis, desafiadores, que têm pedido um olhar um pouco diferente para a maneira como nós temos encarado, olhado e vivenciado o mundo. Por isso o tema dessa noite é a fé, a esperança e a caridade. Eu vi que no domingo também a nossa amiga falou sobre a caridade, né, como sendo o amor em ação. Então nós vamos vindo aqui complementar ou então fazer uma outra análise, uma outra visão a respeito desses três ativos, né, da fé, da esperança e da caridade. Se nós olharmos para esses três ativos, essas três palavras meio que soltas, né, a fé, a esperança e a caridade, precisamos compreender o que é que ela traz para nós no dia a dia, o que ela traz para nós nesse momento da vida, que nós buscamos compreensões maiores. São três virtudes, por serem virtudes, são forças que nos convidam, de fato, à realização do bem, de forma alegre, de forma descontraída, mas atento justamente ao nosso compromisso diante do progresso espiritual. Se de fato nos convida a esse progresso, é algo que nos convida também através do esforço, porque o progresso não é algo que vem com facilidades. Aliás, o Cristo não era aquele que distribuía facilidades, mas aquele que nos mostrava qual era o caminho correto a seguir. Quando olhamos e analisamos por esses três ativos, essas três virtudes, somos convidados a pensar o que é que nós entendemos dessas virtudes. Se elas estão juntas, é porque elas trazem um papel importante. São elas os três ativos indispensáveis para o nosso progresso espiritual: a fé, a esperança no futuro e a caridade. Se nós estamos falando de progresso espiritual e essa é a chave, quer dizer que nós estamos olhando agora não mais a evoluir de forma inconsciente, porque achamos que não tem como evoluir de forma inconsciente, mas o fato é de que sim, há como nós evoluirmos de fato inconsciente, sem pararmos a analisar as ferramentas que têm feito com que nós avancemos. E o convite a olhar justamente para essas três palavras, esses três ativos, essas três virtudes, é para que possamos trazer a compreensão exata das ferramentas que nos propicia justamente ascendermos, progredirmos. Como é importante pensar, olhar, analisar de forma consciente, aonde eu tenho ciência, consciência das coisas que vão acontecer comigo. Não como uma previsão do futuro, mas com a certeza dentro daquilo que nós temos aprendido, vivenciado e trazido para dentro do nosso campo íntimo. Começamos nós ali, pela fé, a pensar o que ela seria, porque não é aquela fé fantasiosa, sem base. Agora, aqui, com a doutrina espírita, somos nós convidados a olhar a fé raciocinada, a fé legítima, a partir da adesão de uma verdade, aonde eu olho, aonde eu faço parte do testemunho, aonde eu vivencio as situações e através dos fatos e através da lógica, eu crio a minha fé. Não uma fé imaginária, sem base, mas uma fé sólida, raciocinada por aquilo que somos convidados a vivenciar. A fé, se bem analisada, ela é construída com aquilo que nós passamos em tempos passados.
Tempos passados não diz outra vida. Tempos passados diz segundos atrás, horas, dias, meses, anos, décadas. Por isso a fé, ela é construída diante do testemunho que nós vamos tendo, das situações que somos convidados a experimentar. Se nós entramos de cabeça dentro de um processo religioso e imaginamos de uma hora para outra trazermos a fé, em algum momento da vida, no balançar do barco, descobriremos que a fé que nós imaginávamos não é uma fé verdadeira. Então, na noite de hoje, temos que pensar nessa fé do testemunho, na fé em que somos chamados a vivenciar, a dar o nosso testemunho, porque diante das situações vamos aprendendo e ganhando confiança. Essa é a fé verdadeira que a doutrina nos convida. É essa a fé que nos dá, com toda certeza, o conforto que a doutrina nos promete, o consolo esperado. Porque se estivéssemos nós a fantasiarmos diante da fé de antigamente, talvez não sentiríamos o consolo da doutrina. E a primeira pergunta é se temos sentido esse consolo, se temos sentido acolhido pelos ensinamentos da doutrina espírita, ou se tem passado de forma despercebida o aprendizado não consciente, mas inconsciente. Por isso, disse no começo, que falaremos hoje justamente da importância de crescermos, de progredirmos e avançarmos conscientemente, compreendendo as ferramentas que nos são entregues, para que num futuro, na esperança, possamos colher os frutos. Então, se a fé é construída em experiências do passado, a esperança é justamente o resultado da fé que colheremos em tempos futuros. Dispõe a esperar da confiança no tempo que há de vir. Então, se nós trazemos a esperança, se somos nós esperançosos, é porque já desenvolvemos a fé e agora vamos aplicar diante da confiança, diante do tempo, na esperança de tempos melhores. Bonito pensarmos assim, porque poderíamos pensar em tempos piores. Seria possível? Talvez sim. Momentos mais desafiadores? Talvez sim. Mas o que importa é justamente ativarmos a fé viva através da razão raciocinada, a estimularmos o crescimento da esperança no tempo que há de vir. E aí chegamos nós, então, no último ativo, na caridade. Aquela em que Kardec nos coloca no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que sem ela, sem a caridade, não há salvação. O que seria aqui a salvação que Kardec nos convida a olhar? Nos salvar de algum perigo? Nos salvar dos tropeços da vida? Nos salvar do rebaixamento moral? Vamos percebendo aqui que talvez a caridade que nós imaginamos não é bem aquela que nós temos pensado por muito tempo. Quando falamos em caridade, qual é o pensamento, qual é o estímulo que vem à nossa cabeça? O que nós pensamos? Justamente no movimento que nós fazemos para o outro, não é isso? Se nós pensamos em tempos verbais e a fé se passa no passado, a sua construção, e a esperança se dá no futuro, a caridade nos chama a vivenciar o presente. Justamente no momento em que nós estamos, no dia de hoje. O presente da vida, a importância do tempo, a importância dos ponteiros do relógio, que nos chama a olhar para o momento atual e para as nossas atitudes. A caridade aqui, vamos começar interpretando, Kardec nos diz que fora da caridade não há salvação. Será que seria aquela caridade em que eu me preocupo com o outro nas necessidades materiais?
Seria essa a caridade mais importante? Se buscarmos na Revista Espírita, Kardec nos traz 2 tipos de caridade: a beneficente e a benevolente. A beneficente, justamente, aquela que nos convida a entregar ao outro o necessário para o sustento, o necessário para a vida orgânica do outro. E a benevolente, quando nós fazemos o movimento, muito mais pelo campo do espírito, pelo campo da moral, do que pelo campo da necessidade orgânica. Somos nós, então, chamados a imaginar que fora da caridade não há salvação, porque temos que analisar aqui muito mais pela questão da benevolência do que da beneficência. Se buscarmos a tradição, se buscarmos na tradução correta, a caridade que nós vamos falar no dia de hoje não é a caridade beneficente. Por isso a tradução correta seria amor. O amor verdadeiro, amor legítimo. Então a fala hoje é a fé, a esperança e o amor. Nós temos dificuldades de compreender o que os ensinos nos trazem, as traduções dificultam o nosso entendimento da letra, difícil se faz tirar o verbo da letra, como estamos acostumados a dizer. Lemos, compreendemos, há N encarnações. Diversas encarnações vivemos nós absorvendo o conhecimento do cristianismo. E ainda assim, mesmo que uma diferença entre a doutrina católica, o cristianismo e a doutrina espírita, mesmo assim, ainda olhando pelos ensinamentos do cristianismo, nós não compreendemos na essência. A doutrina espírita vem como sendo a chave libertadora dos nossos entendimentos, mas ainda nos permanecemos presos às informações do passado, porque nos libertar vai nos pedir esforço, dedicação, empenho, reforma de pensamento. Vamos trazer hoje, para que nós possamos iniciar a reflexão, uma carta de Paulo justamente à comunidade de Corinto. Corinto, aquela cidade de Estevão, de Paulo e Estevão. Todos nós lembramos, né, da bela obra Paulo e Estevão. É nessa localidade que nós traremos uma carta, onde Paulo nos traz uma citação, para compreendermos esses 3 ativos e a relação deles para com a nossa elevação espiritual. Corinto, então, uma cidade de grande porte, né, de uma grande quantidade de população, e trazia muitos conhecimentos ainda do passado. O ensinamento do Cristo era algo muito novo. Embora Paulo tivesse iniciado a sua tentativa, né, na expansão do conhecimento, através das construções das igrejas, né, das comunidades, nas casas daqueles que estavam sedentos pelo conhecimento do Cristo, havia uma dúvida muito grande: se seguiriam os antigos ensinamentos, se deveriam olhar para os ensinamentos que Paulo trazia, se deveriam olhar para Jesus, se deveriam olhar para Apolo, que era aquele responsável pela comunidade de Corinto, ou se deveriam trazer para dentro de si e tentar extrair o que de melhor eles compreendiam. Olha que confusão. Naquela época, não sabiam para quem olhar, não sabia qual ordem era mais útil, qual informação lhe seria mais cabida diante da sede, da necessidade de evoluirmos, de progredirmos, de ascendermos como espírito. Se somos nós espíritas, temos que lembrar que como missão, como compromisso e como meta, trazemos a evolução, buscarmos a perfeição relativa que nos é permitido, através do convite diário das experiências. E Paulo vai responder àquela comunidade que não conseguia trazer uma compreensão exata dos ensinamentos. E ele começa
no hino de amor, tão conhecido no capítulo 13 da carta de Paulo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, onde essa carta vai ser chamada depois de hino do amor. Porque na carta ele vai dizer, aquela tão famosa fala de Paulo, ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu tivesse o dom da profecia, ainda que eu conhecesse todos os mistérios, ainda que eu tivesse toda a fé, ainda que eu vendesse e me desfizesse de todos os bens materiais e doasse àqueles que precisam. Se eu não tivesse amor, eu nada seria. Se eu não tivesse caridade, eu nada seria. A tradução aqui já nos traz que não é mais a caridade a palavra que assume, mas amor. Como se o amor fosse, de fato, a chave libertadora do nosso progresso. Como se o amor, mal entendido, mal compreendido, de fato fosse aquilo que nos levaria a estagiar em esferas mais acima. Mas Paulo não vai tirar a importância da fé e muito menos da esperança, porque tanto a fé quanto a esperança é justamente aquilo que motiva o movimento do amor. A caridade legítima, o amor em movimento. E ele traz na própria carta que agora, diante de tantas discussões, de tanta falta de incompreensão, de tantas dúvidas, agora permanece apenas 3 pontos para nós nos questionarmos: a fé, a esperança e o amor. Mas a última tem maior importância. Então, Paulo vai decorrendo na carta e vai nos colocar que tudo aquilo que nós vivenciamos até o dia de hoje, nós poderíamos descartar se nós conseguíssemos já imprimir o amor. Porque se nós não amamos, qual é o sentido? Se nós não amamos, não temos construído, temos tentado viver um movimento de progresso inconsciente. Porque se o amor é a chave, se o amor é a base, se o amor é a luz, temos dirigido, temos seguido, temos sido guiado por qual ferramenta? Porque o fato é que o amor diante das nossas vidas tem ficado um pouco esquecido, não é? Paulo vai nos trazer a hierarquia dos dons divinos, a hierarquia das condições que nós somos chamados a estagiar. Pelo dom da profecia, pelo dom da palavra, pelo dom da doação, pelo dom da fé, pelo dom da esperança. Mas ele vai nos trazendo a hierarquia e mostra que, de fato, dentro desses dons divinos que somos chamados a experimentar, o amor está muito acima. E ao fazer esse movimento de compreensão da importância do amor, ele nos convida a entender a vida não mais pelos olhos materiais, mas pelos olhos do sentimento, pelos olhos espirituais, que transforma e que muda a maneira como nós temos vivido, como nós temos enxergado, presenciado a nossa estrada de evolução. Nos convidando, de fato, a descartarmos tudo aquilo que nós trazíamos como conhecimento e a adotarmos agora, como princípio, o amor. Mas não o amor mascarado, aquele amor verdadeiro e legítimo, que acende a fagulha divina no nosso íntimo e nos coloca ao trabalho diário, à entrega diária. Porque o amor é a maior de todas as virtudes. O amor é justamente a virtude que nos convida à prática da humildade. E sem a humildade, nenhuma virtude se mantém. Sem o amor, nada tem sentido. E como é difícil falarmos de amor se nós ainda não compreendemos. Falamos do amor como chave, mas muito distante fica da nossa compreensão. Falar de fé, falar de esperança,
Falar da própria caridade quando olhamos pela questão da beneficência fica muito fácil. Difícil é nós olharmos aquela virtude, aquele sentimento que de fato é a alavanca do nosso progresso e que tanto tempo temos escondido para não ativarmos dentro de nós. Porque o convite na fala de hoje, no pensamento de hoje, é deixarmos para trás a nossa fé que ainda é vacilante, porque através do amor encontraremos a fé verdadeira. A deixarmos a esperança fantasiosa e imperfeita, porque criamos esperança ainda olhando pelas questões da carne, as questões materiais. Mas com amor encontraremos a verdadeira esperança na vida futura, que é justamente a colheita de luz que somos chamados a experimentar diante daquilo que temos plantado. E que a caridade que nós imaginamos não mais seria a caridade caprichosa, mas o amor verdadeiro, ensinado por Jesus. É um convite a convertermos nós a um outro entendimento da vida diante de um outro movimento. Não mais por fora, mas por dentro. Se estamos acostumados nós a exercitarmos muito mais o físico, agora somos chamados a convidar, a movimentar pela questão moral e espiritual, que aí nos assusta. Aí nos assusta. Porque precisaremos pensar se o amor é essa chave universal de progresso, de transformação, se é justamente o amor tão necessário a progredirmos pelos olhos espirituais. Emmanuel vai nos trazer que tanto o amor, tanto a caridade, como o ar, trazem a mesma importância diante da vida. Que mesmo pelo amor ou pelo ar, são através desses que nós conseguimos encontrar o equilíbrio orgânico, a vida orgânica, a sustentabilidade orgânica. E aí nós pensamos, Emmanuel, então, está me falando que o amor, um sentimento, tem a mesma importância do ar? Quantas vezes nós respiramos no dia de hoje? Quantas vezes nós respiramos na última hora, nos últimos 10 minutos e no último minuto? Tanto o amor quanto o ar passa de modo despercebido a todos nós. E ambos são necessários para manter o equilíbrio do próprio organismo, nas questões orgânicas. Material, na carne. Não adianta então pensarmos no desencarne, na vida futura, não adianta pensarmos na vida espiritual, porque o amor, ele se faz necessário no presente, justamente para trazer o equilíbrio orgânico tão necessário. Se nós olharmos para o ar e parássemos de respirar agora, com toda certeza, iríamos desencarnar. E é justamente essa atenção que Emmanuel nos convida, porque se nós não estamos vivendo, vivenciando esse amor, talvez nós já teríamos morrido justamente para as oportunidades de progresso. Talvez seríamos nós cadáveres diante da estrada da evolução, porque consciente, se o amor é a chave, se o amor é a ferramenta e temos deixado de lado, como temos avançado? Como temos compreendido as nossas responsabilidades, os nossos deveres? Como temos analisado o ecossistema que temos vivido? Porque somos nós convidados a olhar pela lei divina, que o regime que Deus institui para que nós possamos viver um para com os outros é um regime de interdependência. Não há ser que passe pela terra sem a necessidade de ser ajudado um pelo outro. Uns mais, outros menos. Um com maior conhecimento, outros com menos conhecimentos. Mas é justamente essa interdependência
que nos convida a olhar que somos dependentes do movimento do outro. Por isso a caridade é o amor em ação, porque não é um negócio que vem quadrado. É um negócio que nós somos chamados a movimentar, a percorrer, a seguir, a buscar, a trazer e a sentir. A interdependência nos convida a olhar que é justamente no nosso relacionamento com o outro que nós vamos alimentando a chama necessária para acender as estradas escuras da vida. E se o outro é a chave para isso, precisamos trazer certa compreensão diante da criatura. Eu preciso compreender o estado que o outro se encontra, compreender as necessidades do outro, para que eu consiga acender a minha luz, a minha fagulha de amor pelo coração do outro, no exercício do outro, no movimento do outro, tolerando o outro, oferecendo a bondade que muitas vezes escapa das nossas capacidades. Como nós vamos imaginar esse sistema de interdependência se nós nunca paramos para olhar pelo sentimento do amor como sendo o oxigênio do espírito, como sendo aquilo que mantém firme o espírito encarnado que chamamos de alma? É da maneira que nós vamos nos oferecendo ao auxílio mútuo que nós vamos ganhando segurança para estagiarmos. Esperamos grandes trabalhos, grandes missões, grandes oportunidades, mas primeiro precisamos ativar a segurança espiritual, que independente da situação, teremos nós a capacidade de ali imprimir o amor. Por isso, a fé e a esperança são ferramentas necessárias para que eu tenha tranquilidade e a certeza de que o que eu estou vivendo não é para agora, é para depois, a vida futura. Mas que o convite é para que eu possa vivenciar, experimentar nos dias de hoje. O que valeria ao homem passar uma vida inteira sem transformar o coração, sem alimentar o coração, o sentimento e as virtudes tão benéficas e tão necessárias à transformação? Queremos ter segurança, queremos caminhar com segurança, mas e quando nós damos de frente com um problema que nos rodeia? Porque o outro é um problema que nos rodeia. O problema, às vezes, não está em nós, mas o outro tem vivido momentos de dificuldade. Ou seja, é um problema que está à nossa volta. Estamos nós interligados pelo sistema que Deus tem oferecido a nós experimentar. O problema é do outro? Ou somos convidados a experimentar as dificuldades estendendo as mãos, colocando não o nosso ponto de vista, mas colocando os nossos braços a estender diante daqueles que ainda não compreendem o caminho de luz, a necessidade de experimentar pelo amor. Porque logo queremos mergulhar naqueles problemas, nas situações alheias e imprimir o nosso olhar. Mas aqui começa o verdadeiro amor. Eu estendo os meus braços, mas compreendo que a estrada não é minha. Que quem deve passar, quem deve caminhar, quem deve estagiar é o outro. E que o amor não é justamente vivermos aquilo por ele, mas darmos as ferramentas, a compreensão necessária para que ele passe da melhor forma possível. Porque trazemos no nosso íntimo que todos nós somos iguais e de fato somos. Todos temos deveres, todos trazemos direitos. Deus nos cria, Deus nos modela, Deus nos coloca de forma igual. Mas o livre-arbítrio vai nos possibilitando avanços na estrada. Então existe
espíritos que já estão mais avançados, espíritos que estão menos. Deus, o Criador, ele não vai nos fornecer idênticos, ele nos cria simples, ignorantes, iguais, e nos convidam a estagiar situações diferentes, sensações diferentes vividas, às vezes no mesmo episódio. Às vezes sofremos demais enquanto o outro, vivendo a mesma experiência, sofre de menos. Porque somos convidados a lembrar que estamos nós vivendo em sistemas particulares de impulsos individuais. Sistemas individuais, de impulsos individuais. Então precisamos compreender que o auxílio vai muito mais do que queremos viver ou queremos retirar. É dar subsídios para que os impulsos que aquele ainda busca seja mais brando diante de uma estrada mais tranquila que somos convidados a passar. Cada um possui o seu sistema particular. Cada um vai reagir diante das situações de uma maneira particular. E nós queremos imprimir o nosso pensamento. Se nós buscarmos na questão 886 do Livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar: qual é a característica, qual é o significado da caridade, como Jesus a compreendia, não é isso? É benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e o perdão. Então, se o outro errar, perdoemos. Sejamos benevolentes, sejamos indulgentes. Aceitemos que o outro traz a condição ainda do erro, assim como nós. Que nós ainda somos convidados a estagiar pelo amor, e que o amor, muitas vezes, é permitir o erro, porque o erro é justamente aquele que nos corrige, que nos coloca na reta, que nos coloca justamente no trajeto necessário. Quando olhamos por tudo isso, ficamos perdidos, porque vínhamos pela linha do amor, a necessidade de ajudarmos, mas nós não podemos invadir o campo do outro. Nós não podemos. Mas nós podemos exalar todas as ferramentas necessárias, porque justamente é somente o amor que é a substância valiosa no entrelaçamento entre os seres. O Cristo nunca nos tirou das dificuldades, nos trazia as ferramentas, nos mostrava o caminho correto, nos falava como nós tínhamos que sair, como seríamos vitoriosos. Veio como um exemplo que nós deveríamos seguir, mas nunca perdeu a oportunidade de deixarmos viver aquilo que nós tínhamos que viver. Porque somente quando nós nos colocamos a viver o que é nosso, nós vamos aprendendo a sintonizar com as estações mais elevadas da vida. Os bons corações, os bons sentimentos, o amor, é justamente esse que vai nos empurrando a sentirmos as sensações excelsas, a sentir o amor de Deus, a sermos gratos por tudo aquilo que chega até nós. Por isso temos obrigação de fazer com que o outro encontre essas mesmas sensações no seu caminhar, no seu caminho. E aí é que está o verdadeiro amor. É eu fazer com que o outro enxergue Jesus diante das dificuldades dele, e não na imposição da minha fé, e não na imposição da esperança que eu tenho no futuro, porque é uma construção. Não adianta eu querer impor aquilo que eu tenho construído, que eu tenho vivido. Eu preciso, pelo exemplo, pelo auxílio, pelos braços, capacitar o outro a encontrar Jesus diante do seu caminho. Às vezes vai demorar. E o tempo, por vezes, se mostra como sendo a lição.
O tempo, às vezes, é aquele que vai direcionar o que ele vai encontrar mais à frente. Mas cada um traz a sua configuração, cada um traz os seus desejos, cada um traz os seus impulsos. Aquilo que me agrada não mais agrada o outro, ou aquilo que o outro se sente satisfeito não mais me sacia, não é? E aí nós vamos condenar o outro, porque o outro ainda tem paixões terrenas, porque o outro ainda vive por sentimentos rebaixados. E aí é justamente o amor que nos convida mais uma vez a lembrarmos que ninguém caminha pela ignorância porque quer. Até os piores impulsos chegam até nós e nós aceitamos, porque nós imaginamos ser correto. Então, quando nós olhamos um movimento equivocado do outro, ele acha que aquele movimento é certo. Ninguém, de forma consciente, vai falar, vai fazer uma situação em que vai contra o progresso. Se nós já trazemos a necessidade de crescermos e ascendermos, de novo, ninguém é ignorante porque quer. Talvez ainda não traz o conhecimento necessário para passar por aqueles momentos, por aquelas situações. E aí entra o nosso amor mais uma vez, a estender as mãos, estender os braços, a fim de trazer um ar novo, para que o outro respire um ar mais claro, ainda que na sombra. Porque a sombra se posiciona como sendo o melhor estágio, como sendo o melhor local, porque ele ainda não compreende a valiosidade da luz. Buscamos as exigências no relacionamento com o outro, mas o outro não tem compreendido. Caminha ainda pela ignorância da vida. E temos nós nos portado orgulhosos, egoístas, mesquinhos, exigindo que o outro entregue para nós aquilo que nós temos oferecido a ele. Que ele caminhe pela estrada dele, que nós forneçamos aquilo que seja necessário. E se nós não recebermos dele, tudo bem. Porque Paulo também vai dizer no hino de amor: quando eu era criança, caminhava como criança, vestia como criança, transitava como criança. Mas agora que eu virei homem, deixei para trás as coisas de criança e passei a me portar como homem. O homem aqui representado por aquele que já compreendeu a importância da elevação espiritual, que já tem a capacidade de estender a mão e auxiliar aquele que ainda se porta como criança. E se somos mesquinhos, se nós nos magoamos, se nós nos melindramos, se criamos condições para o amor, talvez ainda estejamos estagiando nessa infantilidade que Paulo nos traz, nos convidando a olhar justamente pela maneira que nós nos posicionamos, a deixar as coisas de criança, a deixarmos aquilo que antes imaginávamos ter importância e passarmos a valorizar aquilo que de fato importa. Que não mais são as coisas da terra, que não mais são as coisas que trazem saciar as nossas vontades momentâneas, os nossos prazeres momentâneos, mas que nos convida, através da esperança, na fé criada do exercício do amor, a lembrarmos que nós não estamos aqui para colhermos os frutos do prazer, mas para estagiarmos diante das virtudes que somos convidados. Que se antes estávamos estagiando em climas inferiores, somos nós agora convidados a estagiar uma nota acima, não é? Que não mais deveríamos olhar a Deus a partir do espelho da nossa alma, querendo trazer Deus como se Deus fosse um reflexo do homem. Mas olhar Deus face a face,
Aquele Deus que nos convida de forma amorosa a recebermos o convite de sermos filhos legítimos e também levarmos, assim como Cristo, a mensagem direta do Pai. Por isso, temos que compreender a nossa missão, temos que compreender os nossos objetivos, compreender as nossas faltas, mas muito mais do que isso, aproveitar as oportunidades de crescimento que temos recebido a todo instante. Se temos dúvida ainda entre a caridade e o amor, se temos dúvida de como procede o amor, essa ferramenta maravilhosa que nos impulsiona ao crescimento espiritual, o amor é aquele que tudo sofre. O amor é aquele que tudo crê. O amor é aquele que tudo espera. O amor é aquele que tudo suporta. Muito obrigado, meus amigos.